Olá, bem-vindos ao Apoio Moral e a aulinha de hoje é de matemática, mais especificamente geometria espacial. Solta a vinheta! Beleza, é o seguinte, a geometria espacial ela trabalha com formas 3D, ou seja, que tem 3 dimensões, que é a largura, a altura e o comprimento. Você pode reconhecer essas 3 medidas ainda como a altura, na verdade, largura, comprimento e profundidade, beleza? A primeira categoria de geometria espacial que nós temos são os corpos redondos. Os corpos redondos são aqueles que têm faces que, mesmo podendo ser paralelas, mas ainda assim suas faces são redondas. Como, por exemplo, no cilindro, que tem duas faces circulares, congruentes, de mesmo tamanho. Aqui nós temos o cone, que tem uma base circular e um único vértice. Lembrando que vértice eu vou tratar mais um pouquinho pra frente, mas são literalmente esses pontos, assim. Por exemplo, aqui é um vértice. E a esfera, em que todos os pontos estão da mesma distância do centro. Lembrando que em uma esfera, todas as faces, no caso a única face que ela tem, são redondas. Não existem faces planas na esfera. Já os prismas são figuras com duas bases paralelas. Qual é a diferença de um prisma para um corpo redondo? Um prisma tem todos os seus lados planos, todas as suas faces são planas, enquanto em corpos redondos nós temos faces redondas, né? É autoexplicativo. Então nós temos o cubo ou prisma de base quadrada, o paralelepípedo, prisma de base retangular ou o prisma de base pentagonal e assim por diante. Você sempre vai analisar para formular a nomenclatura, o polígono que vai formar sua base. Prisma de base, que tem 5 lados, pentagonal. Ou prisma de base de pentágono, por exemplo. Aí se tivesse 20 lados, prisma de base dodecaedral. Sem nem falar direito, gente. Mas é em que o polígono é um dodecaedro. Aí aqui nós temos as pirâmides. Não são as do Egito, mas também são pirâmides. As pirâmides têm uma base poligonal e um vértice. Beleza? Aqui nós temos a de base quadrada ou quadrangular, a de base triangular, entendeu? Aqui nós temos a pirâmide, classificada como pirâmide por ter apenas um vértice e pela sua base ser um polígono. O que é um polígono? Um polígono são formas geométricas que não são redondas e nem são abertas. Ou seja, um quadrado é um polígono, um retângulo é um polígono, um triângulo é um polígono. Já uma circunferência ou um círculo não é um polígono, porque tem lados redondos. E essa figura aqui também não é um polígono, porque ela é aberta, entende? Se ela fizesse isso daqui, ela seria um polígono, mas como ela é aberta, então ela não se encaixa como polígono. Nos poliedros, nós temos 3 características principais, beleza? São os vértices, que no caso seriam os pontos, os cantos da nossa figura. As arestas, que seriam as linhas que formam a nossa figura, que é a aresta. E a face, que é o mais fácil de todos. É literalmente o lado do nosso poliedro. Uma das principais fórmulas utilizadas na geometria espacial, nessa introdução à geometria espacial, é a relação de Euler. Não sei se é relação, se é teoria, mas é alguma ideia que Euler fez. Lembre dele. A relação de Euler diz que a soma de vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Como é que eu vou usar isso numa prova? Ele pode pedir para você encaixar as informações do polígono na relação de Euler, ou simplesmente pedir quantos vértices tem tal figura com base no número de faces e arestas. É basicamente um jogo de substituição. Deu face, deu aresta, então tem que descobrir o vértice. Deu vértice, deu aresta, tem que descobrir a face. Deu vértice, deu face, então você tem que descobrir as arestas. Essa fórmula também pode ser escrita como vértice mais face menos aresta igual a 2. Eu prefiro essa fórmula aqui para ficar já mais organizado, né? Então, vértice mais face, aí ele pode pedir para descobrir a aresta, ou ele deu aresta e vértice e pode pedir para descobrir face. Depois eu faço questões como essa. Volume. Volume é o principal tópico de geometria espacial, porque quando nós temos polígonos, como esse que eu fiz aqui em cima, a gente sempre calcula a área, que seria essa partezinha de dentro. Já no volume, a gente vai calcular todo o compartimento que uma figura 3D pode abrigar, por exemplo, de água, pode abrigar líquidos em geral, entre outros. Vamos lá, o volume é uma multiplicação das 3 dimensões, altura, largura e comprimento. Aí a gente tem uma fórmula muito simples para calcular o volume, que é a área da base mais a altura. É a mesma vezes a altura. É a mesma lógica dessas 3 dimensões, só que você usa uma fórmula, você usa cada fórmula para cada figura. Deixa eu pegar um marca-texto aqui rapidinho. Por exemplo, para calcular o volume, a gente usa a área da base vezes a altura. Aí você teria que decorar tecnicamente todas as fórmulas de área da base, entendeu? Só que a gente vai estar focando só em algumas aqui.
as mais simples, né? Por exemplo, o retângulo, a área da base seria B vezes H, ou seja, base vezes altura. Aí, eu vou fazer mais exemplos, vai ficar melhor. Beleza? Então, no retângulo, nós temos base vezes a altura. No triângulo, temos base vezes a altura dividido por 2. No trapézio, temos base maior. Vamos lá. Base maior mais base menor vezes a altura, que é esse segmento aqui, dividido por 2. Beleza? A altura de um trapézio é esse segmento aqui. Não é essas laterais, é só esse do meio. E o círculo. Π raio ao quadrado. Beleza? Essas quatro fórmulas são a base para você calcular a maioria de todos os volumes para os poliedros. Beleza? Uma coisa muito interessante para saber. Quando você vai calcular um prisma, a fórmula é área da base vezes a altura. Mas quando você vai calcular uma pirâmide, você vai pegar essa medida e dividir por 3. Por quê? Porque se eu pegar um cubo, por exemplo, se eu pegar um cubo, eu consigo formar 3 pirâmides a partir desse cubo que tenham base quadrangular. Eu consigo formar 3 pirâmides a partir de um cubo. Eu conseguiria, por exemplo, a partir de um cilindro, formar 3 cones, entende? Então, a fórmula do cilindro é área da base, que é a área da base do círculo, que é a base do cilindro, é π raio ao quadrado. Então, já coloca logo π raio ao quadrado, vezes a altura. E no cone, é só pegar a mesma coisa e dividir por 3, porque dentro de um cilindro cabem 3 cones, entende? Então, eu usei aqui o π raio ao quadrado, simplesmente porque é a área da base vezes a altura. Então, num cilindro, nós teríamos a base circular. Então, usa π raio ao quadrado. Num cubo, nós teríamos a base quadrada. Aí usa a fórmula base vezes altura, ou mais conhecida como lado vezes lado. Não dá nem pra ver, meu Deus. Lado vezes lado. Beleza? Vamos fazer uns exercícios? Beleza, aqui vamos fazer alguns exercícios. Deixa eu pegar um lápis aqui. Rapidinho, rapidinho. Rapidinho, se distrai com a minha caneta. Aqui, gostei da minha caneta? Vamos lá. Calcule o volume e calcule a área da superfície. Primeira coisa que tem que fazer é entender que figura é essa. Aqui nós temos um prisma de base quadrada ou de base quadrangular. Como é que a gente calcula o volume de um prisma? Primeiramente, é área da base vezes altura, beleza? Qual é a área da base? A área da base é 5 vezes 8. Então, a gente faz aqui, ó, 8 vezes 5 vezes a altura. 8 vezes 5, 40, vezes 12. Faz aqui no cantinho. 12 vezes 40. Só fazer 4 vezes 12, 48. Coloca um zero. 480 é o nosso volume. Por exemplo, se aqui estiver em centímetros, centímetros e centímetros, a multiplicação das três medidas formará uma unidade de medida chamada de centímetro cúbico. Beleza? Então, são 480 centímetros cúbicos. Agora, ele quer calcule a área da superfície. Como é que faz isso? Você vai ter que calcular a área de cada uma das faces desse prisma. Beleza, tem que saber que são mais do que essas faces que essa figura tem, beleza? Aqui nós temos agora uma figura mais 3D. Então, nós teríamos que calcular a área de cada uma dessas faces. Primeiro, nós temos aqui a face. Isso aqui. Que no caso seria 8 vezes 12. Então, a gente faz 12 aqui, vezes 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 1, 8 e 1, 9. Ou seja, essa face aqui tem 96 centímetros quadrados. Só que nós não temos só uma face dela. Nós temos 1, 2, 3, 4 faces. Ou seja, nós temos 4 faces nessa figura que tem a mesma medida, 96 centímetros cúbicos, ou centímetros quadrados. Então, a gente faz 96 vezes 4. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 9, 36, com 2, 38. 384 é a medida dessas faces ao redor. Agora, nós precisamos calcular essa face de cima e essa face de baixo. A gente já calculou que é a área da base. A área da base é 40. Nós temos duas figuras com 40. Logo, nós temos 80 só dessa parte amarela. Então, é só somar 80 da parte amarela com 384 da parte cinza. É só você medir a área, base vezes altura de cada uma das faces desse prisma. Então, nós temos aqui 4, 8 e 8, 16 e 1, 3 e 1,
4. 464 centímetros quadrados. Por que quadrados? Porque quando a gente trabalha com área, sempre são centímetros quadrados. E agora? Temos aqui um cilindro. Esse cilindro, ele quer o volume e a área da superfície. O volume é calculado como área da base vezes a altura. Aí é o seguinte, a área da base, primeiro, um cilindro tem uma base circular. Um círculo tem sua área medida pela fórmula π raio ao quadrado. Essa fórmula aqui é mais importante do que qualquer outra fórmula que a gente já viu. Como, por exemplo, aqui, a fórmula do triângulo, a fórmula do trapézio. As fórmulas mais importantes são, tecnicamente, essa e essa. Claro que podem aparecer figuras que precisem dessas duas fórmulas, então é bem importante que você as lembre também. Porém, esse círculo aqui você tem que saber de qual? Π raio ao quadrado, beleza? Π raio desse. Então, vamos lá. Π raio ao quadrado vezes a altura. Quem é o π? O π a gente pode aproximar para 3, ou, se ele não der valor nenhum, repete o valor de π, tá? Se na questão não vier dizendo o valor de π, então é π, não tem valor, vezes o raio ao quadrado. Qual é o nosso raio? Se o diâmetro é 8, o raio é a metade. Então, o nosso raio é 4. 4 ao quadrado, 16. Vezes a altura, 15. Então, nós teríamos aqui 16 vezes 15, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 1, 5 e 3, 8, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 1, 1. 0, 8 e 6, 14, 240. Então, nós teríamos 240 π centímetros cúbicos, beleza? E como é que eu faço para calcular a área da superfície? Quando nós temos um corpo redondo como um cilindro, a melhor coisa a se fazer é realizar a sua planificação. O que é a planificação? É transformar uma figura 3D em várias figuras 2D. Para a gente montar esse cilindro aqui, foram necessários o quê? Foram necessários 2 círculos, então 2 círculos e um retângulo, porque não sei se vocês entenderam, mas para a gente conseguir envolver esse cilindro, teria que ser um retângulo. É como se eu fizesse assim com essa folha, pegasse ela e a enrolasse desse jeito. Só que, na verdade, eu tenho um retângulo. Ou seja, aqui nós teríamos a planificação de um retângulo. Beleza? Agora, como é que eu calculo a área dessa figura aqui? 2 círculos e um retângulo. Primeira coisa, para a gente calcular a forma maior, a figura maior, teríamos que fazer base, que é essa parte aqui, vezes a altura. A altura a gente já tem, que ele deu que foi 15, ó, tá vendo? Então, a altura, 15. Agora, como é que eu calculo a base? A base de um retângulo é a mesma coisa dessa circunferência aqui, porque para esse retângulo formar um cilindro, ele tem que arrodear o círculo, ou seja, o tamanho dele, a largura dele, essa base aqui, tem que ser exatamente do tamanho dessa circunferência. E como é que a gente mede o tamanho de uma circunferência? Pela formulazinha 2 vezes π vezes o raio. Essa aqui é bem parecida com o π raio ao quadrado. Essa aqui é só 2 π raio, entendeu? Duas crianças encapetadas, 2 π raio. Então, nós teríamos que a base desse retângulo é 2 π raio e a altura é 15, beleza? 2 π raio porque a base do retângulo é a mesma coisa da circunferência. Teria que ser do mesmo tamanho para contornar. Então, vamos lá. Deixa de enrolação. 2 vezes π, que não foi exemplificado o tamanho, vezes o raio. Qual é o raio? O raio a gente descobriu que era 4. Então, bota aqui 4. Ou seja, 8π é a base do nosso retângulo. Então, vamos primeiro calcular a área do nosso retângulo. A área de um retângulo é medida como base vezes a altura. A base a gente já descobriu. A base a gente descobriu que é a mesma circunferência. A circunferência é 8π. Então, 8π vezes a altura, que é 15. 8 vezes 15, vamos lá. 15 vezes 8, 8 vezes 5, 40. 8 vezes 1, 8 com 4, 120. 120π é a área do nosso retângulo. 120π centímetros quadrados. Agora, como é que eu faço para descobrir a área do círculo? Muito simples. A gente até já usou a fórmula, que é o π raio ao quadrado. Então, a gente vai pegar π raio ao quadrado e eu vou multiplicar logo por 2. Por que por 2? Você não falou que o 2 é só na fórmula do comprimento? Não, o 2 nesse... Exato. Mas o 2 nesse caso não representa uma parte da fórmula, mas sim os 2 círculos, porque eu tô calculando logo os dois de uma vez. Eu poderia muito bem fazer π
π raio ao quadrado para um círculo e π raio ao quadrado para outro círculo. Depois somar. Só que é mais prático desse jeito, entende? Você pode muito bem calcular os dois, cada um de uma vez. 2 vezes π, que não foi dado o valor, vezes o raio. O raio é 4, 4 ao quadrado, 16. Então, nós teríamos 32 π centímetros quadrados. Aí, nós temos 120 π centímetros quadrados, que representa o retângulo, e nós temos 32 π centímetros quadrados, que representa os dois círculos. Agora, é só somar 120 mais 32, 2, 5, 1. 152 π centímetros quadrados é a área total do nosso cilindro, beleza? É um cálculo mais demorado, mas se você souber que isso aqui é o contorno disso e souber a fórmula das áreas, como eu já tinha falado antes, fica mais tranquilo. Agora vamos para as pirâmides e o cone. A pirâmide é a mesma fórmula do prisma e o cone também é a mesma fórmula do cilindro. A única diferença é que a gente vai dividir por 3. Nesse caso, eu não pedi para calcular a área da superfície, porque envolve funções como geratriz, tem que calcular, por exemplo, a área desse triângulo. Aí eu já coloquei logo que a área da pirâmide na verdade, que a altura da pirâmide era 10, só pra gente calcular o volume. Porque, meu filho, pra gente calcular a altura, eu teria que fazer uma fórmula pra calcular essa altura aqui. Nossa, bagaceiro demais. Então, eu só pedi pra calcular o volume. Beleza? Vamos lá. O volume de uma pirâmide é calculado como área da base vezes a altura dividido por 3. Qual é a área da base? A área da base é 8 vezes 9. 8 vezes 9, 72. Vezes a altura. A altura, ele diz que é 10. A altura corresponde a esse segmento aqui, ó. Deixa eu usar aqui o marca-texto. Corresponde a esse segmento. Seria a altura em si da pirâmide e não a altura de um de seus triângulos. A altura da pirâmide ele deu como 10. Então, 72 vezes 10 sobre 3. A gente já pode simplificar aqui por 3 e por 3 vai ficar... Vixe, meu Deus, peraí. Pronto, galerinha, tô um pouquinho lerda nas contas. 72 dividido por 3, 24, vezes 10, que vai ficar 240 centímetros cúbicos. Esse é o volume da nossa pirâmide. Volume do cone. Volume do cone é a mesma fórmula, a área da base vezes a altura, só que a gente vai dividir por 3. A área da base de um cilindro, que é a nossa base para calcular a área da base do nosso cone, no caso seria π raio ao quadrado, porque a área da base é isso aqui, ó, é um círculo, vezes a nossa altura dividido por 3. O π, ele não deu, então só repete, π. O raio, ele falou que é 12, então a gente divide por 2, que vai dar 6. Na verdade, ele falou que o diâmetro é 12. Aí, divide por 2, vai dar 6. Π vezes 36, que seria o nosso raio ao quadrado, vezes a altura, que ele deu como 10, dividido por 3. 36 dividido por 3, que ó, simplifica por 3 e por 3, vai dar... Vixe, meu Deus, 12. Pronto, 12. 12 vezes 10, 120 π centímetros cúbicos. Certo? Nunca substitui o valor de π sem que ele dê um valor para π. Beleza? É isso. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com aquele seu coleguinha que está lascado para prova de amanhã. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Na verdade,